Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos trazer um tema muito importante aqui no canal Com Cristo. Esse tema, ele chama-se Vencendo as Batalhas da Vida. E aí, meus amados irmãos, sabem o que é vencer uma batalha? Pois, biblicamente e com a voz do Senhor, nós vamos aprender hoje a vencer as batalhas da vida. Amém? Precisamos entender primeiro o que é batalha. Quando nós falamos em batalha, falamos em guerra, falamos em crise. É onde em determinadas situações que a gente acha que nós não vamos conseguir. É em determinadas situações que a gente acha que vai perder, que a gente não vai alcançar, né? Então, a palavra batalha é uma palavra que até o nome ele é forte, porque quando se fala em batalha, se fala em conflito. E nós só vamos vencer esse conflito se a gente tiver uma base bíblica como cristão para vencer o que hoje nós estamos vivenciando no mundo. Então, a batalha ou a guerra, e essa guerra que nós estamos aqui falando, ela começa primeiro espiritual e depois física, porque tudo começa na nossa mente. É a partir da nossa mente que a gente toma decisões. Então, para a gente vencer uma batalha, a gente tem que estar alimentado espiritualmente para vencer a batalha da mente. Então, o cristão, a primeira coisa que o cristão tem que fazer diante da batalha é trabalhar e buscar o ataque e a defesa na palavra de Deus. Então, onde a gente vai vencer essa batalha é aqui, é na palavra de Deus. Então, nós vamos aprender que guerra, estamos aprendendo agora, que guerra é uma guerra que ela é espiritual, que é o que nós vivemos hoje no mundo, e ela ao mesmo tempo se torna física. E é uma guerra que a gente luta e que é na nossa mente. A realidade é essa. Tem um ditado que fala: corpo sã, mente sã. Mas devemos saber que nós temos que também cuidar do nosso lado espiritual. Então, estamos aprendendo hoje a vencer essas batalhas da vida com a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Meus amados, o mais importante é a gente entender e cuidar do nosso lado espiritual. Porque o lado espiritual, ele vai corresponder na mente e também nas necessidades do nosso corpo, no cotidiano, que vem afligir a nossa mente. Então, a gente cuidando do nosso lado espiritual, vai refletir no nosso corpo. É no cotidiano que a gente vive. Essas batalhas que a gente vive são batalhas que existem na minha vida e na sua vida. E cada um tem uma batalha diferente. Uns batalha na área familiar, a causa de um parente. Estou dando um exemplo. Outro é na área financeira. Outra batalha é na área da enfermidade, é na doença. Outra batalha que a gente pode citar aqui, que é uma batalha também que a gente vive no cotidiano, é quando a gente não
deixa de seguir os maus costumes, que é o quê? O costume do pecado, certo? Então, esse tipo de batalha, ele vai afetar o lado espiritual. Então, se eu sou uma pessoa que eu não deixei de ser o velho homem, eu continuo sendo um alcoólatra, tendo vícios. Então, isso para o ser humano é uma batalha que existe no cotidiano de nossas vidas. Então, todo tipo de problema que existe no cotidiano de nossas vidas, a gente só vai se vencer se trabalhar o lado espiritual da gente. Por isso que tem muitas pessoas que, quando conhecem a palavra de Deus, eles deixam de beber, eles deixam de ter a vida do adultério. Enfim, há uma mudança quando se conhece a palavra de Deus, que você vai conhecer o que é o certo e o que é o errado, ou seja, o pecado. Então, o pecado ele é uma luta incessante toda hora. Estou dando um exemplo. Mas a batalha que eu quero dizer aqui, ela engloba tudo. São os problemas. Então, a batalha que eu falo aqui é o cotidiano de nossa vida. Então, vamos aqui biblicamente aqui narrar e fato que se encontra aqui na palavra de Deus. Vou narrar aqui apenas um fato no Antigo Testamento que foi narrado e um fato que aconteceu e que essa pessoa venceu uma batalha. Tanto no Antigo Testamento tem várias pessoas que passaram por batalhas e venceram, mas foi com a ajuda de Deus. Então eu vou dar um exemplo de um aqui. Um exemplo que a gente pode citar é Elias. Elias ele estava numa batalha muito grande, mas ele venceu a mente. Mas para que ele vencesse essa mente e acreditasse que mesmo em silêncio Deus estava com ele, foi preciso ele acreditar que ele tinha um Deus que estava ao lado dele e que na hora que ele mais necessitou, Deus estava com ele. Então eu vou citar aqui no Antigo Testamento o profeta Elias, ele é alimentado por corvos. Esse fato ele ocorreu em 1 Reis, versos 17. Durante uma grande seca profetizada por ele em Israel, e ele estava escondido no ribeiro de Queride, por ordem divina. Elias recebia pão e carne trazido por corvos 2 vezes ao dia. Isso demonstra a provisão milagrosa de Deus. Essa passagem aqui que a gente vê, ela simboliza em tempos de crise, ela simboliza a confiança que devemos ter no Senhor. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, que Elias, ele foi para uma caverna e ficou ali. E durante esse período que ele ficou, Deus não deixou faltar nada para ele. Ele estava numa crise, ele estava com um problema,
Talvez ele achava talvez que ia até padecer. Mas aí Deus ele muda o quadro, muda o plano. E aí manda corvos, que a gente pode simbolizar que corvos sejam o quê? Hoje, pássaros, trazendo para ele 2 vezes ao dia, alimentando ele com pão e carne. Que é o que o texto bíblico diz. E além do mais, tinha ali, ele estava no ribeiro de Querite. Tinha água. Então Deus não deixou faltar o pão, não deixou faltar água. Ou seja, Deus, ele, quando você tem a confiança, quando você tem a lealdade com ele, a intimidade, Deus ele está com você. Ele não deixa faltar nada, mesmo diante do problema, da situação. Mas Deus vai mandar, e manda para aqueles que realmente são fiéis. Manda o pão e manda a carne. Então, Elias aqui, ele é um exemplo que mesmo diante dessa batalha, desse quadro, Deus deu a vitória. Ele deu a vitória a ele. Ele não deixou ele de jeito nenhum, o profeta, padecer. E depois disso, ele ainda mandou ele para outra cidade. Então, Deus, em todos os momentos de nossa vida, ele está presente. Então, temos que confiar, porque só podemos vencer a batalha se nós acreditarmos que podemos vencer a mente com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes a mente da gente diz não, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz sim. Eu estou contigo. Você pode passar o que passar, mas eu estou do seu lado. A providência vem do Senhor. Amém? Então, voltando aqui, vamos para mais um exemplo agora no Novo Testamento. Tivemos um exemplo de Elias no Antigo Testamento, mas vamos agora para o Novo Testamento. Um exemplo muito que todo mundo vai conhecer agora, que venceu tudo. Ele foi o único que passou aqui na terra, que alcançou a perfeição, foi o único que alcançou a santidade. Todo mundo sabe quem é. Ele foi o único que não teve falhas, porque ele venceu todas as tentações. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele é o maior exemplo para nós que, confiando em Deus, assim como ele confiou no Pai dele, ele nos traz exemplo de vitória. Então, Jesus Cristo, ele é o segundo exemplo de pessoas que passaram aqui na terra, que passaram por batalhas e venceram. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi tentado no deserto. Mateus 4:11 e Lucas 4:13 são 2 capítulos que ele falam que após jejuar 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo 3 vezes. E Jesus venceu todas as tentações com a palavra de Deus. Mais uma confirmação do que eu estou dizendo. São 2 batalhas que foram vencidas com a presença de Deus. Elias venceu com a presença de Deus. Jesus aqui venceu as tentações com a presença de Deus. Todos os dois estavam em batalha. Estavam em guerra. Estavam em crise. Mas eles só venceram essa guerra, essa batalha com Deus. Amém?
Então temos que entender que as batalhas são vencidas com Deus. Como cristão, nós temos que ter em mente isso, meus amados. Isso é uma coisa séria, que até no mundo cristão, diante das pessoas que estão hoje na igreja, estão muitas vezes até dispersos, eles não têm uma direção como vencer os problemas. E é muito fácil. É você estar com Deus, é estar na presença. Então, meus amados, a gente aprendeu que para vencer uma batalha, a gente tem que ter, primeiro, Deus. Aí nós vamos para o segundo tópico. Nós temos que ter, quando se vê uma batalha, vem um ataque. E como é que a gente vai se defender desse ataque? Nós temos que ter nossa defesa. Um batalhão, quando é treinado para uma guerra, é treinado os soldados. E todos eles, para ter uma condição de uma reação à altura, eles têm que estar em constante treinamento. Porque se ele não tiver, ele vai perder. Então, tudo que se você vai fazer diante de uma guerra, você tem que ter o quê? Treinar. Eu estou falando aqui no modo figurativo. Para nós cristãos, se nós estamos passando por uma guerra, por uma batalha, nós temos que buscar a presença de Deus. Temos que estar meditando na palavra. Soldado diante de uma batalha, estou dizendo física, ele tem que estar o quê? Treinando. Tem que estar, para ficar operacional, ele tem que ter o quê? Treinamento. Então, para nós espiritual, a gente tem que estar alicerçado na palavra. Então, para a gente se defender de um ataque, nós temos que ter uma defesa. E essa defesa? E aí, qual é essa defesa que nós, como cristãos, nós temos que ter? Pegue sua Bíblia, você vai abrir comigo em Efésios. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e a arma do cristão contra um ataque espiritual que se reflete no mental e no físico é muito fácil. A Bíblia Sagrada agora ela vai responder o que eu estou acabando de falar para vocês. Que ela mostra a nossa defesa como cristão. Amém? Meus amados irmãos, quem tiver com Bíblia, os meus amados abram. Quem não tiver também pode só ouvir também. Vai aprender do mesmo jeito. Amém? Meus amados, abrem Efésios, capítulo 10, que o texto fala a armadura de Deus. No 10, nós vamos ler do 10 ao 20. Amém? No 10. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, que versículo maravilhoso para a gente botar em mente, para a gente partir para o campo de batalha. Olha aí, eu vou ler mais uma vez, porque esse capítulo, esse versículo, ele é a chave de tudo. Ele diz, no demais, ou seja, no que acontecer, irmãos meus, vírgula, fortalecei-vos, ou seja, é para se fortalecer. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele diz,
fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Que é o que eu acabei de falar agora. A gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o poder de Deus ele é grande. Ele manda a chuva, manda o sol. Então ele tem um poder muito grande. Quem é aqui na terra, meus amados, que manda o sol? Quem é que tem a chave do interruptor do sol? Ninguém tem. Olha o poder de Deus. É grande demais. Então, no versos 11, ele vai mais além. Ele diz assim, Paulo, a carta aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele fala aqui, se a gente se revestir, é quando você tem se cobre de um manto, né? Ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura é como se fosse um escudo de proteção. É uma armadura. A flecha vem, você defende. Então, ele fala aqui espiritualmente. Então, quando você está com a presença de Deus, você vai se defender das ciladas do diabo. Então, vamos lá, vamos para o 12, né? O 12 fala: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, quando ele fala isso aqui, porque temos que lutar. Então, isso aqui é o tema do nosso assunto, é a batalha. Então, ele faz aqui que nós temos que lutar. Ele diz aqui que porque não temos que lutar contra a carne. Não é isso. A gente tem que lutar com o que está ao redor da gente espiritualmente. Porque é que nem eu falei, se a gente estamos com o espírito avivado, só vai sair palavra de Deus. Só vai sair júbilo do Senhor. Então, nós temos que estar na presença. Então, ele fala aqui, porque temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas. Ou seja, de tudo que há mal ao redor do espaço celestial. Então, tudo que tem aqui, a gente tem que lutar. Coisas que são do mal. É guerra, meu irmão, é guerra. Então, vamos lá para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui ele fala o seguinte, que a gente tem que tomar toda a armadura. Tudo, escudo, espada, capacete, tudo. Tudo que for de defesa, a gente tem que ter. Soldado, ele não vai lutar sem o armamento dele. Ele tem que ter armamento, tem que ter um material de defesa. E nós, como cristãos, a gente tem que ter esse material. É o que? A armadura de Deus. Mas vamos lá. E um detalhe, ele diz assim, ficar firme. Quando ele diz ficar firme, é para você ter espírito de ousadia. Não, você não pode dizer, eu vou perder essa batalha. Você tem que ser como Davi. Eu vou para essa guerra, eu vou lutar em nome do meu Deus. Então você tem que ser firme, tem que acreditar.
Então você só vai vencer essa batalha se você ficar firme. E esse firme que ele fala aqui é no Senhor. Então vamos lá. No 14, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No 15, ele fala também, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. No 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. No 19, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. No 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, só até aqui. Meus amados, que palavra linda, maravilhosa. É edificante esse texto, porque ele está mostrando, não é eu que estou falando, ele está mostrando como se vence as batalhas do nosso cotidiano. Então, ele vai falando aqui que, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Então, ele fala mais além, e o calçado os pés na preparação do evangelho. Então, quando você tem tudo isso aqui que falou nesse texto, capacete, então, quando você tem essas armas aqui, é muito difícil você perder uma batalha. É difícil. Não vai perder não, meu irmão. É difícil. Porque nós temos um Deus que, quando nós estamos com o Espírito dele e com a palavra, e quando nós somos embaixador da palavra de Deus, Deus está conosco em todos os momentos. Então, esse capítulo, esse versículo, ele nos dá uma direção de defesa para a gente vencer as batalhas da vida. Então, esse texto que nós lemos agora, que é a armadura de Deus, ele nos mostra a defesa de um ataque. Esse ataque ele é espiritual, mas que se reflete na nossa vida. A realidade é essa. E os pontos que nos chamam a atenção da armadura de Deus são, que a gente tem que botar em mente, o capacete da salvação, o colete da justiça de Deus, que é quando você está de colete, nada vai lhe atingir. Nem dardos inflamados, nada. O escudo da fé. A espada do Espírito. Os calçados com o zelo em anunciar o Evangelho da paz. Então, quando você anda com esses tópicos e quando você anda com a armadura de Deus, você vai vencer as batalhas. Então, as batalhas só vão ser vencidas na vida se a gente tiver com alicerce na palavra de Deus e com a armadura de Deus. É quando eu estou com o capacete da salvação, é quando eu estou com o colete da justiça de Deus, é quando eu estou com o escudo da fé, é quando eu estou com a espada do Espírito,
e os calçados com zelo para anunciar o evangelho de Deus. Então, meus amados, se você tiver tudo isso aqui, você vai ser um vencedor. Deus não vai deixar você nem pelejar e nem perder, seja lá o que for, a causa que for. Deus vai estar presente e vai te dar a vitória. Amém? Meus amados, quero aqui agradecer mais uma vez vocês terem me ouvido e ter aprendido comigo também, porque isso aqui é ensinamento para mim também. Quando eu leio e eu passo para vocês, eu estou aprendendo. É quando o espírito da gente se renova. É quando a gente está na presença do Senhor e com a armadura de Deus. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor e até o próximo encontro.